Polarização política sempre se manteve no Brasil. O Datafolha mostrou o óbvio. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde, complemente. Mas sempre se lembre que você não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo, a brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo no dia 19 de dezembro, são agora 4 horas da tarde, e o Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa nesta terça-feira que eu gravo esse vídeo, que mostra que o cenário eleitoral no Brasil segue praticamente inalterado. Após um ano, Lula vencer Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022. De acordo com a pesquisa Datafolha, 90% dos eleitores não mudariam de voto e avaliam ter feito a melhor escolha para o Planalto em 2022. 8% disseram que se arrependem. Esse índice é idêntico tanto entre os que votaram em Lula quanto quem votar em Bolsonaro, ou seja, há uma solidez aí na escolha do eleitor de outubro para agora, Ele continua defendendo a escolha que fez em 2022. As chamadas da imprensa foram como se fosse, meu Deus, está vendo, nada dá certo, não muda, estamos aqui agora, alterada, polarização se mantém, assim, tentando transformar uma gota d'água em inundação. Porque vejam, sempre na história política brasileira, vamos lá, pelo menos desde 89, que foi a primeira eleição pós-redemocratização, a disputa eleitoral sempre esteve polarizada. Veja, em 89 a gente tinha muitos candidatos, acho que 10, 12, sei lá, 20, enfim, era a primeira, estava aquela enxurrada, e a eleição foi polarizando ali entre os candidatos mais à direita e os mais à esquerda. Lula e Collor foram para o segundo turno, mas próximos a ele estavam ali o Brizola e o Mário Covas, PSDB, que na época já era ainda mais ao centro do que foi com o Fernando Henrique. Em 1994, a gente teve o Fernando Henrique disputando contra o Lula do PT. Em 98, o Fernando Henrique foi reeleito, tendo como segundo colocado o Lula do PT. Em 2002, o Lula foi eleito pela primeira vez e disputou contra José Serra, que era ministro da Saúde de Fernando Henrique. Em 2006, disputou contra o Geraldo Alckmin, que hoje é o atual vice-presidente da República, mas na época pelo PSDB. Em 2010, a Dilma Rousseff, que era ministra de Lula, foi candidata à presidência da República contra José Serra, do PSDB. Em 2014, a Dilma disputou contra o Aécio Neves, do PSDB. Percebe? Olha o tempo que tem aí. Sempre o PT nas cabeças da disputa pelo campo mais à esquerda do eleitorado, enfim. A gente sempre teve essa coisa da polarização. O que acontece é que desde 2002, desde a saída do Fernando Henrique da presidência da República, o PSDB, que era o partido que agariava ali, que era o satélite desse setor mais conservador da sociedade brasileira, perdeu um nome nacionalizado, um nome verdadeiramente forte eleitoralmente para disputar. Além do que, a disputa de 2002, mesmo com toda a máquina, empenho, mídia, gasto, enfim, de recursos, para tentar eleger o José Serra, dois fatores objetivos fizeram que a população brasileira escolhesse pela mudança de governante, a mudança do espectro político para governar o Brasil. A inflação e o desemprego. O segundo governo Fernando Henrique foi marcado por altas inflacionárias e por forte desemprego. Em 2006, o governo Lula já vinha bem, com bons índices econômicos e a sua aprovação lá em cima. A gente teve, nas últimas semanas antes do primeiro turno ali, uma tentativa, um pseudo-escândalo contra o Lula, ali para tentar ajudar o Geraldo Alckmin. A eleição foi para o segundo turno por muito pouco.
cerca de 1% dos votos. E no segundo turno, o Alckmin teve menos votos no segundo turno que no primeiro, porque o Brasil bombava, a economia lá em cima, o desemprego lá embaixo, a renda alta, não é à toa o chilique da classe média brasileira com o direito de empregada doméstica, reclamando porque pobre estava andando de avião, comprando celular, etc. Então vem a Dilma para suceder contra o José Serra de novo, também com a economia lá em cima, em alta, bombando muito. Deu Dilma contra o José Serra. Em 2014 já veio o Aécio Neves, a economia já não estava tão bem do ponto de vista de aceleração, de crescimento. Não que a condição de vida objetiva da população tivesse voltado ao período pré-Lula 2002, mas não tinha mais aquela sensação do avançar. Né? As pessoas sentiam como se tivesse estagnado, teve alta da inflação de alimentos, teve uma série de situações também. Mesmo assim, a Dilma venceu. Percebem? Ó, o setor mais à direita da população, da política, enfim, escolheu o Fernando Henrique por conta do Plano Real, que nem é dele, né? É do Itamar, etc. Inclusive, ele renunciou em 94, em março de 94, o Plano Real foi lançado em julho. Mas, enfim, atribuiu-se, deu-se a ele a questão do Plano Real, e aquilo mexeu muito com a economia, teve uma melhora significativa da economia ou da percepção econômica da população, enfim, por questão da inflação, etc. Até o simbólico de não ter mais aquela moeda cheia de zero e passar a pessoas trabalharem com centavos, por exemplo. Então tudo isso mexeu com o imaginário popular. Escolheu ali um candidato muito forte, inclusive preparado, com histórico político, etc. A gente pode ter todas as críticas que quiser ao Fernando Henrique Cardoso, mas dizer que ele é um despreparado aí já é demais. Então a gente tem ali, esse setor mais conservador, você tinha esse nome. E aí em 98 foi reeleito. O problema é que não construiu outro nome. Mas a polarização estava ali. O que é que acontece? Depois do golpe de 2016, depois de um esticado de corda, de radicalização, de criminalização da política, de radicalização contra a esquerda, contra o PT, contra Lula essencialmente, tem o golpe, entre outras coisas, muito alimentado pela Lava Jato, que o PSDB alimentou bastante, inclusive o golpe na Dilma em 2016, achando que era ele que voltaria ao seu lugar no outro polo, né, no polo oposto, alternativo, enfim, ao PT, se deu mal. Esticou tanta corda que pariu esse monstro, que agora é a extrema-direita que a gente tem aqui no Brasil, que a gente está chamando de bolsonarismo, mas não foi Bolsonaro que criou isso. Né? Então, eles acharam que ia votar, tanto que colocaram o Alckmin, que já tinha sido, sei lá, 4 vezes governador de São Paulo, já tinha disputado a eleição presidencial, enfim, teve a votação pífia, porque mudou tudo. O PSDB também errou, apoiou o golpe na Dilma e foi ser base do Michel Temer. Talvez, a gente, de fato a gente nunca vai saber, porque não existe contra fatos, a gente não pode voltar no tempo e mudar os fatos. Talvez se o PSDB não tivesse sido base do Michel Temer, talvez tivesse tido um resultado melhor, quiçá até, de repente, para o segundo turno. Mas veja, então, o setor mais conservador da sociedade trocou o PSDB pelo Bolsonaro, por essa coisa que chama de bolsonarismo. O perfil, a forma de fazer debate também, o debate político mudou. Se antes a gente tinha ali neoliberais, entreguistas do Estado brasileiro, neoliberais, mas com um tom mais civilizado, né, de convívio em sociedade, etc., deu-se lugar ao submundo da internet, ao submundo dos comentários do G1, era essa, inclusive, muitas dos jargões, quando essa coisa começou a botar a cabeça de fora, né, os comentários do G1. Né, então, foi essa coisa que ocupou o espaço, e não aquela direita aspa, civilizada, limpinha, que passa desodorante, que usa sapatênis, não foi essa aqui. O que deu lugar, que ocupou o lugar, foi essa extrema-direita que a gente tem agora. Claro que tem outras nuances, tem papel dos militares, tem uma série de situações aí. Mas, grosso modo, foi isso que aconteceu. E a polarização se manteve. Em 2018, né, o Lula foi preso pelo Sérgio Moro, ilegalmente, depois ficou comprovado, mostrado, etc., para não disputar a eleição de 2018. O PT lança o Fernando Haddad e o Haddad vai ao segundo turno. Então, vejam, está sempre ali o PT. Vem em 2022 o Lula já solto e, de novo, essa disputa eleitoral, agora contra o presidente da República tentando a reeleição, que era Jair Bolsonaro. Então, essa chamada que fala assim, polarização, etc., isso é uma grande
É mais do mesmo, é muito água molhada, né? Segundo o Datafolha, 30% dos entrevistados se declaram petistas e 25% se classificam como bolsonaristas. A gente tem aí, na verdade, um empate. Mas é isso que está dado, né? Assim, a gente tem 30% de eleitores que sempre votam com a esquerda, ou com os candidatos e partidos mais à esquerda. Nós temos cerca de 30% dos eleitores que sempre votam com os candidatos mais à direita, ou os partidos mais à direita. Esse centro aí, esse 40% que está no meio aí, é o que é o fiel da balança, que pende para um lado, pende para o outro, vai para um lado, vai para o outro, que é o chamado centro, por favor, não confundir com o centrão. É o que a gente pode chamar de centro da sociedade brasileira, que esse é o fiel da balança. E que esse eleitor ele é extremamente pragmático. Se a minha vida está melhor, eu quero que o governo continue. Se a minha vida está pior, eu quero trocar de governo. Simples assim, não importa a coloração partidária, nada disso. Esse eleitor médio ele pode ter muitas questões que ele concorda com a esquerda e outras questões que ele concorda com a direita, enfim. E aí vai, mas objetivamente é a condição de vida objetiva, concreta. Como diria o velho Marx, a gente tem que analisar a realidade concreta, fazer análise concreta a partir da realidade concreta. E essa é objetivamente como os eleitores escolhem. Dito isso, a gente teve também, desde que eu gravei esse vídeo, a informação de que o Brasil voltou a figurar entre as 10 maiores economias do mundo, ultrapassando o Canadá, batendo em 2023 um PIB estimado, porque isso vai ser fechado só em 2024, no começo de 2024, de 2,13 trilhões de dólares. O Brasil hoje é a 9ª economia do mundo. O Brasil já foi a 6ª economia do mundo sob os governos do PT. Caiu para 12, 13, enfim, e agora voltou para a 9ª economia do mundo. Se os dados econômicos continuarem nessa toada, nesse crescimento, esse eleitor médio que eu falei aqui, ele tende todo a optar por Lula em 2026 ou por quem Lula indicar em 2026, porque a vida dele vai estar melhor, ele vai estar bem. É assim que funciona. E a gente tem aí o desemprego diminuindo, o salário aumentando, o poder de compra aumentando. A gente teve ao longo desse ano algumas oscilações, a questão de preço de alimentos, inflação, etc. Mas no grosso modo, a vida das pessoas está melhor. Mas é evidente que se você for perguntar lá para trás em que a pessoa se arrepende que votou, ainda não dá motivos para se arrepender e provavelmente nunca terá. Porque o arrependimento é aquele negócio, porra, eu votei nesse e não deveria ter votado. Outra é dizer, eu votei no Bolsonaro, mas eu acho que o Lula está fazendo um bom governo. Eu acho que é essa a pergunta que tem que ser feita no instituto de pesquisa, e não se arrepende de quem votou. É evidente que as pessoas não vão dizer que se arrepende de quem votou, inclusive a cultura nossa, do brasileiro, pouco admitir erros, pedir perdão e dizer que se arrepende de alguma coisa. Mas é isso, essa manchete de polarização continua, é muito água molhada. A polarização política no Brasil, vamos lá, pelo menos desde 89, sempre esteve aí. Está aí para ficar. É da nossa cultura política e sempre teve o PT em uma das pontas, né? E aí, para a choradeira da grande imprensa, só resta isso, chorar. Tentaram o Moro, não deu em nada, enfim, tentam aí, mas não conseguem. Tem uma terceira via. Terceira via no Brasil é sinônimo de morte política. E é bom essa turma que fica fazendo essas pseudo-análises por aí e se acostumando com isso, né?